Boa noite a todos. Vamos iniciando aqui mais uma live do nosso projeto Mídias Eleições, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E hoje nós teremos a honra e a alegria de conversar com o juiz do tribunal, ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, foi meu chefe, gente boa, grande amigo, grande juiz, grande magistrado, personalidade também muito simpática aí, que todo mundo gosta, que é o doutor Fred Pita Lima, que atua também como juiz ou ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então vamos bater um papo aqui hoje sobre a carreira do Dr. Fred, mas também sobre a atividade dele no tribunal, a função da ouvidoria do TRE Bahia, como o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está se preparando para as eleições desse ano, essa eleição atípica, né, em que estamos tendo que conviver com a mudança da data da eleição, estamos tendo que conviver com essa questão do isolamento social, de todo esse problema sanitário que estamos vivenciando e que vai impactar no próximo dia 15 de novembro. Então, saudando a todos que estão nos acompanhando, muitos colegas do Tribunal Regional Eleitoral também, já ingressando aqui na nossa live, advogados, amigos. Eu gostaria de dar boa noite ao Dr. Fred Pita Lima e agradecer a sua presença, Fred, aqui com a gente. Jaime, na verdade, a satisfação é toda minha, amigo. Eu que agradeço o convite para participar dessa live. A coisa inédita em minha vida, né? Eu estou aqui meio ansioso e nervoso ainda, porque participar da live contigo, né? Grande professor, né? Que ocupa uma cadeira na Academia Baiana de Letras Jurídicas, não é isso? Isso. E, Tive a honra de ter você na minha posse. exato, fui lá com muito prazer, é uma posse memorável, inclusive. E, na verdade, amigo, estou aqui à sua disposição para poder ajudar um pouco, contribuir um pouco aí com o Tribunal Regional Eleitoral. Pronto, maravilha. Vamos lá então bater esse papo. Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse aos amigos que estão aqui nos acompanhando, falasse um pouco sobre sua trajetória como profissional do direito. Você é de uma família tradicional, não é? Seu pai foi desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, seu irmão também é magistrado, e gostaria que você falasse um pouco então como você se encantou por essa carreira, né? Muitos estudantes de direito também estão nos acompanhando aqui, como você planejou a sua vida para ser profissional do direito e ingressar na magistratura. Já era um sonho por ver o seu pai na magistratura ou foi algo que surgiu depois? Fale um pouco aí para a gente. Na verdade, viver, né, tudo que meu pai viveu na vida e a gente acompanhou na adolescência, desde criança na adolescência, e a gente tinha muito orgulho, né? Eu e meu irmão tínhamos muito orgulho de meu pai, de toda a postura dele, de como ele lidava, né? Um ser humano de coração ímpar, de um coração muito grande, que transmitia a humanidade dele para o direito. E a gente vivenciou, na verdade, eu e meu irmão, tudo isso durante a infância e adolescência. E eu, na verdade, comecei no Tribunal de Justiça, amigo, por incrível que pareça, com 16 anos de idade. Eu fui estagiário na implantação do Centro de Distribuição de Processo, da implantação, né, da distribuição de processos, primeira distribuição de processos do Fórum Rui Barbosa, né? E eu estagiava, a gente fechava os cartórios, né, participava disso, fechava os cartórios, cadastrava todos os processos manualmente para poder remeter para o CPD, né, o Centro de Processamento de Dados do Tribunal de Justiça, que estava sendo criado na época. E fiquei lá dos 16 foram 2 anos de estágio, dos 16 quase aos 18 anos, quando fiz meu primeiro concurso para o juizado de pequenas causas na época, né? Que hoje não é mais juizado de pequenas causas da denominação, né? E na época eu fiz patente de recepção, antes mesmo de entrar na faculdade, era terceiro ano, eu estava fazendo terceiro ano no Colégio Sartre na época. E fiz o terceiro ano, né? E eu acho que por causa disso, inclusive, perdi até o primeiro vestibular, né? Só fui passar no segundo, né? Estava trabalhando, eu saía da escola, você tem ideia, eu saía da escola meio-dia, ia direto para o trabalho e chegava em casa às 19 horas, de segunda a sexta. Então, o tempo que tinha para estudar era de noite, né? E aí, realmente fiquei devendo, né, nesse ano. Mas no ano seguinte,
foi com muita, na verdade, com muita garra, passei no vestibular, fui fazer direito. E já tinha na minha cabeça que queria fazer um concurso, né? Na verdade, o concurso de juiz era um dos. Eu tinha 3 concursos na minha mente, que era delegado federal, promotor de justiça ou juiz de direito, né? Eu estava procurando uma dessas 3 carreiras. E galguei, depois do terceiro concurso de juiz que eu fiz, perdi 2, passava na primeira etapa e perdi na segunda, mas no terceiro concurso eu galguei passar nesse concurso. Graças a Deus, e hoje sou muito realizado na carreira de juiz de direito. Eu acho que eu não me via fazendo outra coisa, né? As pretensões de fazer concurso para delegado e promotor, eu acho que me encontrei realmente, né? Gosto de ser juiz. Passei 11 anos no interior, onde a gente vivencia mesmo a comunidade, né? A gente participa direto da comunidade, né? E todo juiz que participa direto com a comunidade e vivencia aquilo, geralmente tem muito respeito, né? Pela sociedade que ele vive ali naquele momento. E foram 11 anos, né? No interior. E quando fui promovido para a capital, para Salvador, onde hoje assumo a terceira vara de Tóxico, né? E a gente vive no interior vários. Eu brinco que a gente vive vários causos, né? Então é muita. A gente vai direto muitas vezes a gente se vê direto para resolver um problema pontual, até indo diretamente na residência das pessoas, como já aconteceu algumas vezes. Eu tenho que sair da sala da audiência, na audiência de conciliação, e ir na residência de 2 vizinhos, fazer a conciliação na casa deles. Imagina. Para poder ver o que estava realmente acontecendo e tentar ver se propunha um acordo naquele momento que desse solução ao problema. E foi um dos casos, né, de inúmeros casos que a gente vivenciou no interior. E graças a Deus, fui muito feliz e resolver esse problema na época, etc. Então, era muito. Se eu for passar contando os causos, né, que a gente vivencia no interior, a gente ia passar aqui a noite toda conversando. Mas foi isso. Hoje eu sou juiz da terceira vara de Tóxico, né, que após assumir essa titularidade, eu também fui sempre muito... participei da parte associativa, né, da magistratura, né, ligada à Associação de Magistrados, a MAB, a MB, e pleiteei ao cargo de presidente, onde, graças a Deus, os colegas me aceitaram, né, como presidente. Fui muito feliz também em poder contribuir com a magistratura, eu acho que eu dei minha parte, e passei o bastão. E depois assim que saí da MAB, né, consegui galgar o cargo temporário de juiz da Corte do TRE, né? Na eleição, onde hoje eu estou no segundo mandato. No primeiro mandato eu tive 27 votos, no segundo mandato eu tive 38 votos. Então isso aí foi, graças a Deus, né, sinal. Eu acho que eu tive mais votos no segundo mandato do que o primeiro, sinal que a gente não fez, Trabalhou bem. fez um trabalho razoável, fez o dever de casa, pelo menos. Aí, graças a Deus, Pois é. estou muito feliz, muito satisfeito, né, na magistratura, sou muito feliz mesmo. Bom, só registrar aqui que temos uma audiência já bem grande hoje na nossa live, não é? Registrar a presença dos nossos juízes do tribunal, Henrique Trindade, José Batista Júnior, Karina Canguçu também estão aqui prestigiando, e colegas também, vários servidores, eu vi aqui a Adriana Passos, Juliana Ladeia, dentre outros, não é? Que estão aqui, doutora Elbia também está aqui participando da nossa live, então um abraço a todos aí, muito obrigado pela presença, não é? E eu gostaria de emendar, então, ainda dentro dessa questão profissional, você se realiza mais hoje como juiz criminal do Tóxico ou se encontrou no eleitoral também? Me diga aí um pouquinho sobre isso. São 2 experiências completamente diferentes, né? Na verdade, eu sou juiz criminal, eu já sou só da área criminal, eu já estou há uns 10 anos, né? Então, é coisa de sangue, né? Meu pai foi juiz criminal desde que eu me conheci por gente, né? Ele foi juiz da vara do júri aqui de Salvador por muitos anos, vara da execução penal, etc. Então eu vivenciei essa área criminal por muitos anos. E já estou há 10 anos, então é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto de fazer audiência. Nessa época de pandemia, eu tenho sofrido muito porque eu não tenho feito audiência, né? E eu fazia uma média de umas 15 audiências a 20 por semana. Então, eu vivenciava aquele dia a dia, aquele contato
com a pessoa, com o preso, é necessário para poder a gente ver a realidade de cada um, a tentar fazer um pouco de fazer a devida justiça, né? Porque a gente tenta, porque realmente dizer que a gente faz justiça, né, com tantas injustiças antes de chegar ao judiciário é bem complicado, né? Então, mas a gente tenta fazer a justiça prevalecer sempre de uma forma muito correta. Então, eu amo muito. O TRE me trouxe uma experiência ímpar. O TRE me trouxe uma experiência de julgar com um colegiado, né? Então, não como eu sou juiz bondocrático na Vale de Tóxico, eu dou minha sentença, exauro minha jurisdição e o insatisfeito, as pessoas insatisfeitas vão recorrer e vão ser julgadas por uma corte. Eu agora estou vivenciando isso, né? O julgamento da corte, respeitando a opinião do colega, né? Que diverge da gente muitas vezes, né? A gente muitas vezes é o relator do processo, tem uma opinião e o colega diverge, e isso é muito bom. Eu acho que com essa experiência eu te digo, o julgamento colegiado é muito mais justo do que o julgamento monocrático, né? A gente consegue ter uma sensação maior de justiça, porque ninguém tem uma pessoa só ter uma decisão e uma verdade real é complicado, mas um colegiado já contribui de uma forma muito melhor para uma justiça bem sucedida. Você já teve alguma oportunidade assim em que você estava convencido de uma questão e durante o colegiado você mudou de opinião completamente? Já teve alguma experiência assim no TRE? Sim. Já teve, eu me lembro de pelo menos uns 2 processos aí que aconteceu esse fato, e eu, inclusive, voltei atrás e acompanhei a divergência, né? Mas, com muita humildade, a gente tem que ter humildade, né, para reconhecer, porque a gente, quando julga, a gente tem um pensamento, mas, claro, dentro do convencimento de outros colegas, dentro dos argumentos, a pessoa pode nos convencer que a gente não está certo, né, no nosso julgamento. E aí acho que é papel do juiz também ser humilde, né? Humildade para mim é tudo. Então eu aprendi a ser humilde, parece que é no sangue, né? É de família. Então a humildade é tudo. Quanto mais poder, mais humilde a gente tem que Com ser, né? certeza. Então a gente muitas vezes a gente pega um processo, tem a certeza que está julgando daquela forma certa, mas vê um revisor, um outro julgador e diz, não, eu entendo dessa maneira, etc. E a gente volta atrás e realmente acompanha. Sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum quanto a isso hoje em dia. Nenhum. Maravilha. E lá no Tribunal Regional Eleitoral também você já exerceu alguma e exerce, né, funções administrativas, né? Você foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Eu trabalho na EJE, então eu trabalhei diretamente com você, vi o seu empenho, sua vontade de fazer a EJE funcionar. Mas atualmente você atua como juiz ouvidor. E a ouvidoria tem um papel muito importante dentro do processo eleitoral. É o canal de comunicação entre o cidadão e o TRE. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre como a ouvidoria funciona, como o eleitor pode, nesse processo eleitoral desse ano, buscar a ouvidoria. A eleição municipal, a gente sabe que é uma eleição em que o eleitor tem uma importância muito grande para denunciar atos de propaganda irregular, de abuso de poder, porque por mais que a justiça eleitoral se esforce, a gente não tem condições de estar em todos os lugares, né? O eleitor é que tem essa condição. Então, a ouvidoria tem uma relevância muito grande dentro desse processo. Como é que funciona a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral? Jaime, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral foi criada, né? É uma ouvidoria nova, né? Foi criada em 2010, né? E são 10 anos apenas, né? E ela tem um grande papel de relacionar-se direto, de fazer o cidadão relacionar-se diretamente com o Tribunal Regional Eleitoral. De que forma? Ele pode solicitar informações, apresentar sugestões, denúncias, elogios, fazer reclamações do serviço público, do desempenho institucional do TRE. Tudo que envolve o TRE é muito ampla a ouvidoria. Tudo que envolve o TRE, a ouvidoria está ali para prestar o serviço. E hoje, através do site da própria ouvidoria, o cidadão pode fazer qualquer sugestão, reclamação, denúncia da forma mais simples do mundo.
Então é só entrar no site do TRE, né, tre-ba.gov.br, e no ícone lá da ouvidoria do TRE, e seleciona lá. Lá já tem um formulário que ele preenche e diretamente conversa com o tribunal. A ouvidoria vai pegar aquela reclamação, aquela sugestão, aquela coisa, e encaminhar para os setores. Então, se tiver de encaminhar para o Ministério Público, encaminha. Se for uma denúncia de crime, encaminha para o Ministério Público apurar. Se for uma sugestão, para o setor que vai ser dirigida aquela sugestão. E é a forma mais fácil do mundo e a forma melhor que existe de se comunicar. E a ouvidoria do TRE funciona, Jair. Funciona muito bem, graças a Deus. Com certeza. Mandar um abraço, inclusive, para o nosso amigo Vinícius, né? Sim, Servidor lá que atua lá, que trabalha com você. Nos ajuda lá, muito competente. E é um rapaz que está ali com garra, né? Tem um espírito mesmo da ouvidoria. Pois é, mandar um abraço também para Felisberto Bucão, nosso assessor de comunicação, prestigiando também aqui, Melissa Gama também, lembrando que é o www.tre-ba.jus.br, né? O eleitor poderá buscar aí a ouvidoria. Mas falando das eleições agora, 2020, não é essa eleição complicada, essa eleição tão diferente que a gente está vivendo em virtude desse cenário global que ninguém poderia imaginar, não é? Pela primeira vez, um adiamento da eleição, todo um medo da sociedade em relação a esse processo, né? Se deveria acontecer, se não deveria. O certo é que teremos as eleições, é muito importante que a gente tenha a eleição, que o eleitor participe, mas teremos um adiamento em 42 dias desse pleito. O primeiro turno será dia 15 de novembro, não será mais dia 4 de outubro. E eu gostaria de ouvi-lo, então, sobre como o TRE Bahia está se preparando para as eleições desse ano. Essa foi uma pergunta que eu fiz também ao doutor Henrique Trindade, ao doutor Batista, mas é importante, fiz também ao presidente, quando a gente teve a oportunidade aqui de conversar, mas é importante sempre a gente reforçar o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre como o TRE Bahia está se preparando para esse grande desafio, que eu acho que é o maior desafio dos últimos tempos, né? Ano que vem, eu completo 15 anos como servidor do TRE. Posso assegurar que nesse tempo nunca vivenciei uma situação dessa tão desafiadora como a da eleição desse ano. E para vocês que são membros também da magistratura eleitoral, membros do Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho certeza que o desafio também, não só no plano jurisdicional, como administrativo, é enorme. E aí eu gostaria de ouvi-lo, qual a sua opinião sobre o trabalho do TRE Bahia, como o TRE Bahia tem se preparado e como o nosso cidadão que está nos ouvindo poderá se tranquilizar em relação a uma eleição segura em novembro. Já, a eleição, né, excepcionalmente esse ano, né, vai mudar de data. O primeiro turno vai ocorrer dia 15 de novembro, não é isso? E o segundo turno, dia 29 de novembro, não é isso? Então, Isso. nós vamos ter muita correria esse ano, né? Porque dia 18 de dezembro vai ter que estar todo mundo diplomado, não é isso? Então, o TRE Bahia, e eu queria aqui elogiar, né, o trabalho da administração do TRE, através do desembargador Jataí Fonseca, que está fazendo uma bela administração. Sempre, né, a gente cumpre, o TRE Bahia sempre cumpre as diretrizes do TSE. Né? O TSE é o comandante maior. Né? E nós estamos com o presidente Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, um grande ministro, né? Muito sensato, muito prudente, muito equilibrado, né? E que tem trazido, né, toda a diretriz para os TREs do Brasil e o da Bahia também. E isso, agora mesmo, a gente vê a última notícia que ele postou que não vai ser exigido a biometria. Muito prudente da parte dele, né? Não exigir a biometria nesse momento, porque a experiência dos últimos anos da biometria, que é um processo natural para a segurança do eleitor, não que o outro não fosse, né? Mas a biometria se tornou mais segura ainda, o processo da eleição, mas que realmente formaram filas, né? Um processo mais lento. Então, diante da pandemia hoje, desse caos que a gente está vivendo, nada mais prudente do que suspender essa biometria. Acertada a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e eu acho que a gente vai fazer uma grande eleição. Os desafios são grandes, né? Os prazos vão ser exíguos,
vão ser mais curtos, né, para poder acontecer. Eu acho que eu prevejo, Jaime, que pela experiência que eu tenho vivido aí no TRE, que nós vamos ter muitas representações, né? Porque o que acontece? Nesse processo que nós estamos vivendo de pandemia, né? E a interpretação do que vai ser abuso, né? Porque a pandemia, vamos doar cesta básica, por causa da pandemia. Então vai ter um liame muito tênue para poder justificar, né, a necessidade e o abuso do poder político e econômico. Então a gente vai ter, eu acho que vai ter muito trabalho. Não quer dizer que os gestores vão fazer isso, mas eu prevejo muitas representações, entendeu? Para que sejam apurados esses fatos, né? E esclarecido. Então, isso aí vai ser, eu acho que o principal do trabalho da gente no TRE como um todo nessa eleição e dos juízes eleitorais também, que vão ter muito trabalho. Pois é, a eleição municipal, na verdade, é a grande eleição que a Justiça Eleitoral faz, né? Porque, para quem está nos ouvindo, que não conhece, às vezes, a realidade, são 417 municípios só na Bahia. Cada um elege 9 vereadores e um prefeito e um vice-prefeito, pelo menos. Então, só de eleitos são mais de 4 mil. Imaginem quantos candidatos, registro de candidatura, representações. E a eleição está cada vez mais judicializada, essa é a verdade. Até porque o processo eleitoral é gratuito. Então, às vezes, representar contra o adversário é uma estratégia também política. A gente sabe muito bem disso, não é? E os prazos são muito curtos, então vai ser realmente um grande desafio, até porque nós estamos trabalhando de forma remota. O TRE Bahia é o TRE mais produtivo do Brasil nessa pandemia, isso é importante destacar também. Dar parabéns, agradecer a doutora Elber aqui, que está parabenizando também a toda a equipe do TRE. E é verdade, o TRE Bahia tem se destacado nesse processo, né? Mas teremos realmente um desafio muito grande pela frente. E aí, insistindo na questão do abuso do poder, como se houver essa possibilidade do prefeito, do vereador, do candidato, ajudar uma pessoa que está necessitada, estabelecer novos programas sociais, no caso do prefeito, para combater a pandemia, que cuidados ele deve ter para não ser condenado futuramente numa ação por abuso de poder? O que é que o senhor imagina aí? Qual o conselho que o senhor dá aos gestores, né? Porque a Justiça Eleitoral também tem que trabalhar de forma preventiva, não é? O objetivo da gente não é que tenhamos uma enxurrada de processos, mas que os políticos trabalhem dentro da lei. Então, qual é o conselho que o senhor dá? E antes de passar a palavra, também gostaria de ressaltar aqui a presença da juíza Patrícia Didier também, que está aqui prestigiando a nossa live. Então, responda, por favor. Jaime, na verdade, o que é que acontece? Hoje nós vamos sofrer, né, com essa pandemia, né, a necessidade. Hoje, na verdade, existe a necessidade, e existe previsão legal, né, para quando há pandemia, existir esse assistencialismo, né? Mas o que é que acontece? Em eleições anteriores, a gente sabe que alguns políticos, alguns maus políticos, né, tendem a fazer esse assistencialismo em troca de algum benefício, em troca, no caso, de voto, certo? Isso aí acontece, né, em alguns casos, não são todos, claro, alguns políticos acontece, a gente pega processos aí do Tribunal Regional Eleitoral e julgamos processos onde existem esses abusos, certo? E os prefeitos têm que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que fazer uma coisa realmente muito cuidadosa, muito dirigida a quem realmente está necessitando, onde o município que realmente está em estado de calamidade pública por causa da pandemia, certo? Então, ele não vai poder sair distribuindo cesta básica à torta e à direita, né? Então, inclusive, um conselho que eu dou é que essa distribuição não seja pessoal, seja, né, por alguma secretaria, né, que não esteja muito ligada à frente realmente da eleição. É tudo muito complicado. A gente vai ter que dar conselho nessa época é meio complicado, né? Mas o conselho é isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque hoje tudo é filmado, né? Todo lugar tem um celular, todo lugar tem um gravador, não é isso? Então, Exatamente. então ninguém pensa que vai fazer as coisas
né, escondidas, porque, principalmente no interior do Estado. No interior do Estado, o inimigo está do lado e você não sabe. Não é isso? Então, o correligionário e o inimigo estão do lado e você nem sabe. Então, ele está ali filmando para apresentar justamente ao Ministério Público uma filmagem, uma coisa de algum abuso. Então, o que a gente quer da população hoje é o quê? Que a população fiscalize realmente, certo? Que não pode haver esses abusos, mas também não podemos ser radicais, porque realmente estamos vivendo um estado de calamidade que a população mais carente está precisando realmente de uma assistência. Isso aí é evidente. Pois é, você falou uma coisa importante aí. O grande fiscal da eleição, primeiro, é o candidato adversário, não é? Esse é um grande fiscal. E, em segundo lugar, o eleitor, né? O eleitor também é um grande parceiro, porque a justiça eleitoral, ela atua quando é provocada. É verdade que o juiz eleitoral tem um poder de polícia para tentar combater a propaganda irregular, principalmente, mas não tem como saber de todas as questões, né? Daí a importância, por exemplo, da ouvidoria, que a gente estava conversando há pouco, né? Só antes de fazer a próxima pergunta, algumas pessoas aqui estão na dúvida sobre o calendário eleitoral. Fazer um esclarecimento rápido. O calendário eleitoral, de forma geral, ele foi alterado foi atrasado em 42 dias, né? A eleição seria 4 de outubro, então começará, o primeiro turno será 15 de novembro, o segundo turno 29, e a escolha dos candidatos, que seria agora, entre 20 de julho e 5 de agosto, passou para 31 de agosto até 16 de setembro. O registro de candidaturas, que seria 15 de agosto, passou para até 26 de setembro, e a campanha eleitoral a partir do dia 27 de setembro. O Bocão aqui destaca, né, que a ouvidoria do TRE Bahia está batendo recorde de produtividade. Então, parabéns mais uma vez a você aí como ouvidor, juiz ouvidor, e aos colegas da ouvidoria por essa questão. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta ainda dentro da questão do abuso do poder, que eu acho que é interessante a gente bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo. Você que tem a experiência também de ser um juiz criminal, a questão do abuso do poder religioso, que tem gente que diz que não tem previsão legal, outras pessoas já entendem que é uma modalidade de abuso de poder político, esse é o meu entendimento, inclusive, mas você acha que o abuso de poder religioso realmente é algo grave, que pode impactar na eleição, pode haver algum tipo de punição, e qual seria o limite, na sua visão, desse abuso de poder religioso? Porque a gente tem que lembrar que, do outro lado, existe a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Não é tudo que um padre ou um pastor fala que a gente pode considerar como abusivo, né? Mas você acha que há possibilidade da justiça eleitoral punir candidatos por abuso de poder religioso? Eu acho que o abuso de poder religioso, Jaime, pode estar, né, interligado, né, com o abuso de poder econômico. Certo? Então, apesar de não haver previsão diretamente legal na legislação do abuso do poder religioso, mas você pode fazer uma junção com o poder de abuso econômico. Por quê, na minha opinião? Você é um pastor e vai ali, na igreja, e faz uma pregação, e naquele momento da pregação pede o voto. Né? Se você é mesmo o pastor candidato ou por candidato da igreja ali, vai ali. Uma coisa é ele fazer em uma pregação, que tenha 100 pessoas, ou até 500 pessoas numa pregação. Mas se ele faz isso em todas as pregações, que cada pregação tenha lá 500 pessoas, 1000 pessoas, né, durante um período X, claro que a gente vai ver que realmente pode haver um abuso nisso. Né, e vai privilegiar aquele candidato. Então você vai ver que aí você diz assim, o pastor veio aqui na igreja, numa manifestação simplória, um dia só, veio visitar com 100 pessoas assistindo, e naquele momento ele pediu voto. Ah, tá bom. É proibido? É proibido. Ele não poderia fazer aquilo. Mas ele teve 50 mil votos. Então, naquele dia que ele foi filmado, fazendo aquilo, em uma sessão, com 100 pessoas presentes, é representativo para poder caracterizar um abuso de poder, porque ele tendo 50 mil votos? Claro que proporcionalmente a gente vai analisar e vai ver que não é, entendeu? Agora, se você pegar um pastor que vai lá na Igreja Universal, aquela enorme que tem aqui o exemplo, né, claro, aquela enorme que tem ali em frente ao shopping da Bahia, né, antigo Iguatemi. Aquela Igreja Universal ali deve caber ali, sei lá, 5 mil pessoas, né? Então, você pega uma igreja daquela e vai fazendo pregações diariamente, com 5 mil pessoas presentes, né? E vai pedir voto.
aí realmente você vai ver que no final há uma proporcionalidade para o número de votos que o candidato obteve, né? E aí você vai ver que pode existir um abuso de poder. E aí você vai dizer, é um abuso de poder religioso. É um poder religioso e econômico que se misturam, mas eu acho que eles se misturam, entendeu? Então, porque tudo dentro de um abuso, né, tem um fator financeiro. Ou de forma direta, em dinheiro, ou de forma indireta. Né? A gente não precisa, o dinheiro não precisa vir de forma direta. Entendeu? Então, pode caracterizar dessa maneira. Realmente, hoje na legislação não existe previsão direta legal, né? Não existe na lei dizendo abuso de poder religioso e está lá taxado. Eu acho que é um caminho, né, a ser ao legislador, né, provavelmente seguir e taxar realmente, botar lá um artigo contendo, né, esse abuso dentro dos abusos de poder. E aí ficar bem claro, para poder não ter dúvida também, não ter interpretações diversas, etc. E até mesmo regulamentar o que é um abuso de poder, de que maneira vai se trazer esse abuso de poder religioso. Né? É apenas uma pregação simples, num local com 100 pessoas, ou uma continuidade. Entendeu? Porque uma coisa é você, durante um período proibido, você tem uma continuidade. Entendeu? Aí tá ali todo dia, ó, batendo martelo ali, ó. Ó, meu candidato é Jaime, meu candidato é Jaime, meu candidato é Jaime, votem Jaime, votem Jaime, votem Jaime. Claro que você vai ter um abuso e aí tem que ser coibido. A justiça... E tem aquela questão também, né? Às vezes o sujeito está apenas na liberdade de expressão dele. Vote no candidato que defenda tais princípios. Isso Exato. inicialmente não seria um abuso, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, a gente tem que cada caso é um caso. Eu acho que a Justiça Eleitoral está atenta, certo? Acho que já passaram casos desses no TRE. Eu pelo menos me lembro de um, certo? Foi julgado até improcedente, né? A gente julgou improcedente aí na corte. Eu me lembro de um, mas eu acho que já teve mais de um. Eu me lembro de um caso específico, mas eu com certeza já teve mais de um. Eu queria te fazer, agora mudando um pouco de assunto, ainda dentro das eleições, obviamente, né, que é o nosso foco, a questão da pré-campanha, né, porque, na verdade, de acordo com o novo calendário, a campanha eleitoral só está autorizada no dia 27 de setembro, depois que os candidatos forem registrados. Mas a verdade é que a campanha já está aí. A gente já observa as pessoas falando como candidatos, a própria legislação já permite que os futuros candidatos já exponham suas ideias, já falem que serão candidatos, mas em algumas situações termina acontecendo aquele pedido implícito ou explícito de voto, né? A legislação, na verdade, impede o pedido explícito, mas ela não deixa muito claro o que é esse pedido explícito de voto. O que é que você recomendaria, então, aos candidatos para cumprir a lei? Né? Porque, às vezes, o candidato pode não querer cumprir e ser a pena, que às vezes vale a pena infringir. Paga uma multa e tem uma divulgação melhor, né? Mas você acha, por exemplo, que o candidato pode agora já fazer impulsionamento? Pode. O que é que ele pode fazer antes do dia 27 de setembro para não ser punido pelo Tribunal Regional Eleitoral? Na verdade, o candidato, ele é pré-candidato, na verdade, ele deve divulgar sempre que é pré-candidato, porque ele não está registrado ainda, né? Só é candidato mesmo quando ele registra a candidatura. Né? Ele tem que se apresentar como pré-candidato até então, certo? Não como candidato. E sendo pré-candidato, ele pode sim dizer as diretrizes dele. Isso aí a lei está permitindo hoje isso, né? Então ele pode dizer o que é que o que é que ele pretende fazer, etc, etc. Isso é um permitivo da lei hoje, infelizmente. Eu acho que tem que ser assim, não tem jeito. O que não pode existir é o abuso dentro disso do poder econômico, entendeu? Então, um candidato que tem um poder aquisitivo maior, que consegue o financiamento de campanha, que hoje é proibido, né? O financiamento de campanha, mas ele mesmo, né, tem acesso a plataformas digitais, principalmente, né, que hoje é o grande chamativo para divulgar qualquer tipo de coisa, inclusive campanha eleitoral. A gente tem que coibir o quê? O abuso de poder econômico. Aquele candidato que abusar do poder econômico para poder ficar impulsionando uma pré-candidatura, claro que ele vai sair na frente de um candidato no futuro, entendeu? Então, esse abuso, ele tem que ser coibido. Então, a Justiça Eleitoral tem que ficar atenta, né? E a sociedade e as pessoas se representarem. Pode ser para a ouvidoria, Ministério Público Eleitoral, Dr. Cláudio Guzmão, procurador
regional eleitoral, muito competente, colega de autoestima, que a gente sabe que, se receber as reclamações, vão ser apuradas. Né? Então, Exatamente, a muito bom. sociedade que vai tomar conta disso. A sociedade. Então, o candidato que vá fazer impulsionamentos, vá abusar desse poder, tá todo mundo sendo visto. Está todo mundo sendo visto. Né? Hoje a Justiça Eleitoral é muito atuante. Hoje a Justiça Eleitoral tem cada dia mais ganhado experiência, né, nesses anos todos, para poder coibir qualquer tipo de abuso e tornar as eleições muito mais equânimes, né? Muito mais redondas e equilibradas, né? Principalmente. A gente hoje, então, tanto que a Justiça Eleitoral hoje, a participação da mulher, né? Hoje a gente, efetivamente, a Justiça Eleitoral tem tomado conta, o Ministério Público tem ido em cima para poder efetivamente a mulher realmente ter mais participação, né? Porque ela sempre foi deixada de lado. É um absurdo. A gente tem que ter a mulher participando, né? Hoje é 30%, eu acho que tinha que ser 50%, não é 30% não. Tinha que ter 50%, a metade tinha que ser mulher, entendeu? Para poder dar um equilíbrio, até nos pensamentos. Essa é uma questão muito importante que você colocou, né? Inclusive, se os partidos não obedecerem essa cota de 30% no mínimo, toda a chapa poderá ser indeferida. Isso é interessante também o eleitor saber. Né? Então, é necessário realmente que haja essa representatividade. Isso que você destacou é muito relevante, a Justiça Eleitoral estará de olho. Né? Você falou aí sobre financiamento de campanha. Eu queria saber sua opinião aqui, não só como magistrado, mas como cidadão. O que é que você acha do financiamento público de campanhas? Ele realmente foi uma saída melhor, na sua opinião, do que na época em que as empresas financiavam? Ou seria melhor voltar ao modelo anterior? Porque, afinal de contas, hoje a gente tem uns 2 bilhões de reais, né? 2 bilhões, que são colocados dos partidos políticos todo ano eleitoral para serem gastos na campanha eleitoral. E não temos mais as empresas financiando sob o argumento de que o financiamento empresarial levava à corrupção. Você acha que a corrupção reduziu com o financiamento dessa forma, público, ou apenas aumentou o gasto público? Qual é a sua opinião sobre isso? Jaime, você me botou numa sinuca, né? Numa sinuca porque a gente sabe das, digamos assim, das entranhas, né, da política, e a gente sabe o que é que acontece com o dinheiro, né? E a gente sabe não, na verdade, a gente sabe né, de forma, né, genérica, etc. Né? Muitas Ouve vezes. falar, né? Faço público notório. Aquela coisa, né, que a gente tem conhecimento, até de conversar com próprios políticos, entendeu? Então eu tenho amigos políticos honestos, sérios, que chegam para a gente e dizem o que é que acontece com o dinheiro. Mas a gente toma conhecimento oficialmente, né, com uma conversa de restaurante. Exatamente. E aí. Direito tem que ter prova, né? Exato, a gente toma conhecimento. Né? Muitas vezes existem as investigações, etc., que vão aprofundar, e muitas vezes provam que houve desvios, né? Desses recursos públicos, inclusive. Né? Antigamente tinha o famoso Caixa 2, tinha, não, na verdade deve ter ainda também, de outra forma camuflada, mais camuflada, etc. A questão é que a gente vive uma hipocrisia grande em relação tanto no Caixa 2, que existe de fato ainda, a gente sabe que existe de forma, né? Ninguém é hipócrita para dizer que deixou de existir completamente, né? O que deixou de existir foi o financiamento oficial pelas empresas privadas, certo? Mas o Caixa 2 a gente sabe que existe ainda. Nenhum cidadão é idiota, ninguém vai fazer nenhum cidadão de idiota, certo? A gente sabe que existe o Caixa 2. E o financiamento oficial, hoje a gente sabe que realmente existem partidos sérios, existem pessoas sérias, mas também existem desvios. Né? A gente tem conhecimento aí, muitas apurações são feitas, a gente já julgou o processo nesse sentido, de pessoas que usam, né, uns candidatos sem nenhuma expressão para poder ter direito, né, a alguma parte financeira e repassar esse dinheiro para um candidato que tem expressão. E você vê o candidato, a pessoa que se... Você vê aí, se você for pegar a lista de candidatos que
tiveram 0 votos, você vai ver vários, 1 voto, 2 votos. Exato. Né? Entendeu? Então, vai ver quanto esses candidatos receberam de financiamento de campanha para fazer a campanha deles. Será realmente que eles fizeram essa campanha? Então, é isso aí. O Ministério Público, né? O Ministério Público tem que ficar muito atento a isso e apurar muito sério para poder coibir qualquer abuso do dinheiro público. Então, a princípio, se você for analisar, não, é melhor ser financiado com dinheiro público, para não ter abuso, entendeu? Que tem que ser financiado de alguma forma. A gente diz a expressão de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro, realmente podia ser dirigido para outras coisas. Mas se você for diluir esses 2 bilhões com os milhares de partidos políticos, né, e candidatos do Brasil todo, não vai dar valores financeiros tão altos assim para cada partido e cada candidato. Mas a gente realmente o Ministério Público tem que ficar de olho nisso para poder coibir qualquer tipo de abuso. Com certeza. A gente já está quase no final, vou fazer só mais uma pergunta antes da nossa despedida, mas eu acho que é um tema que todo mundo fala, é importante ouvir você também, sobre as fake news, que foi o grande tema da eleição de 2018, continua sendo agora, não é? Combate às fake news. Na última eleição, chegou-se o antigo presidente do TSE disse que a justiça eleitoral iria acabar com as fake news, e evidentemente que não é tão fácil assim, não é? Acabar com fake news. A gente sabe que é um problema muito complexo. Como é que você vê essa questão das fake news e qual o papel da justiça eleitoral, na sua opinião, em relação ao combate a essa prática? Na verdade, é impossível acabar com as fake news. É impossível. Porque, por mais que você coíba dentro do Brasil, a pessoa abre uma plataforma fora do Brasil, com uma legislação que não tá, né, que não é prevista para a gente coibir aqui, e transmite a fake news de lá. Né? Como nós não temos barreira, né, nós somos um país muito democrático e não temos barreira de filtragem, né, disso, que se você for na China, eles não recebem, entendeu? Se você for em alguns países aí comunistas, etc., eles não recebem, são filtrados essas coisas que entram dentro do país através dos... Então, existem como fazer coisas, mas o Brasil opta por ser um sistema mais aberto, mais democrático, e não faz esse fechamento. Então, dentro disso, a gente tem que fazer papel de alertar o cidadão, né? Que não espalhe. Receba, eu sou muito cuidadoso, Jaime. Eu recebo qualquer notícia, qualquer coisa, eu vou verificar a fonte. Eu não tenho um tino de fofoqueiro, né? Então, acho que tino de fofoqueiro que é horrível. Você pega uma notícia e vai e sai espalhando. Então, eu não tenho esse tino, não. Então, geralmente, eu recebo, olho, verifico a fonte e fico para mim, minha informação. Eu não ganho dinheiro fazendo, né, propagando notícia. Não sou TV, rádio, jornal, para poder ficar propagando notícia. Que esse que propagam, que tem sempre a finalidade. Diga-se de passagem, toda notícia geralmente tem uma finalidade econômica. Né? Nenhum jornal faz notícia sem finalidade econômica. Isso aí, quem quiser que se engane, para defender bandeiras, etc. A maioria de jornais, etc. É claro que tem algumas instituições sem fins lucrativos, que sim, que defendem essa bandeira. Eu estou falando, as que têm fins lucrativos, sempre tem uma finalidade econômica quando mandam uma notícia. Então, o cidadão tem que ficar o quê? Atento. A gente tem que fazer o trabalho, realmente, o TRE tem que fazer muito trabalho preventivo, de alerta, certo? Eu acho que se descobrir, realmente tem que ser apurado, né? Tem que ser punido aquele cidadão, que é muito difícil, né? É uma coisa muito... Até descobrir quem foi que realmente enviou aquela fake news é muito complicado. Então, o meu pensamento é isso. A gente tem que fazer um trabalho preventivo de conscientização da população, certo? Para poder realmente não espalhar essas notícias, porque defender. Cada um tem seu candidato, né? Então, um é PT, um é Lula, outro é Bolsonaro, etc. Então, a gente vai lá. E aí, o pessoal de Lula espalha notícia de Bolsonaro. O pessoal de Bolsonaro espalha de Lula. E aí fica nessa, porque todos têm um interesse político, né? Mas aquele cidadão esclarecido, que não é todo mundo que tem interesse direto político, etc. Todo mundo tem que ficar realmente atento para não espalhar essas fake news. Queria mandar um abraço para meu amigo Alexandre Leão, um dos melhores cantores e compositores da Bahia, que está acompanhando a nossa live aqui.
Pronto. Não só ele, como a gente está batendo um recorde de audiência hoje, viu? Você está muito prestigiado aqui. Nada, meu Eu acho amigo. Isso é você, não sou eu, não. Eu sou aqui só que nada. o servidor, certo? Eu acho que essa live aqui do projeto Mídias Eleições que teve a maior audiência até agora. Então, tá de parabéns aí. E aí, aproveitando que o nosso tempo já está esgotado, antes que o Instagram nos derrube, não é? Eu queria lhe agradecer muito a presença aqui, desejar um excelente trabalho nessas eleições, sucesso. Você é muito competente, uma pessoa muito querida por todo mundo sabe da competência e da qualidade do seu trabalho. E é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui conversando com você e passo a palavra para você dar suas considerações finais. Não, eu que agradeço, Jaime, foi um convite. Eu relutei um pouco até de aceitar esse convite, né? Porque eu achava, Bucão me chamou, eu digo, pô, eu sou meio tímido para poder ficar, etc. Né? Mas no final eu aceitei e estou muito satisfeito. Foi um bate-papo muito gostoso, muito descontraído. Você é uma pessoa ímpar, Jaime. Você estava falando de competência. Para mim, você que é muito competente, um grande professor. Obrigado. Um grande, dedicado ao TRE, dedicado à causa, né, eleitoral, certo? Você é uma pessoa ímpar, de um coração também ímpar. Eu também queria aproveitar aqui para mandar tem muitas pessoas conhecidas aqui, não posso deixar de mandar os meus abraços aqui, a promotora Luciana Maria, promotora da 16ª Vara Crime, minha amiga, Patrícia Didier, a defensora pública, amiga minha também, Berta Modesto, grande amiga. Então, dentre muitos outros amigos aqui, que estão acompanhando a live, Paula Limoeiro, grande promotora também, que trabalha lá na Terceira Vara de Tóxico. Eu tenho uma equipe da Terceira Vara de Tóxico, já viu? Só para fazer um parênteses aqui, que a gente já está encerrando. Eu vi uma vez na minha vara de tóxico, você diz assim, pô, uma vara pesada, né? Tóxico, não sei o quê, combate a crime de tráfico de drogas. E eu vi uma vez dos colegas assim, Fred, eu vou suspender minhas férias porque aqui é muito leve trabalhar. E fazer lá, entendeu? Então eu tenho 4 promotores, trabalho com 4 promotores, sou juiz sozinho e trabalho com 4 promotores. Eu digo que é 4 contra 1, né? Então, e agora eles com assessores são 8 contra 2, na verdade. 8 contra 2, né? Mas você dá conta. Não é fácil não, mas a gente vai tentando lá. Então, Ana Paula Limoeiro, minha amiga há anos, que foi juíza, foi promotora comigo também, trabalhamos conjunto lá em Feira de Santana. Então, eu gostaria realmente aqui de mandar Rafael também, um amigo meu que está aí assistindo a live, Silmara. Então, são pessoas de autoestima que estão assistindo a live. Gostaria de agradecer muito a presença de todos e agradecer muito a você, amigo. Eu que agradeço a você, agradeço a todos aqui e a Bucão também, que é o mentor desse projeto Mídias Eleições, que vai continuar, né? Teremos outras entrevistas. O nosso projeto realmente é entrevistar todos os membros do tribunal e outras personalidades também do direito baiano, direito eleitoral. Então, agradecer também ao nosso presidente, Edmilson J.I. Fonseca Júnior, que sempre está prestigiando, não está aqui hoje presente, mas sempre está prestigiando também o nosso trabalho. E dar uma boa noite a todos. E agora, quem gosta de futebol, né? Bahia daqui a pouco vai jogar, então. Não se preocupe, não. Hoje é Copa do Mundo, a seleção vai jogar. Também Pois a seleção vai jogar, tá quase na hora aí da gente ir. Deixa eu corrigir uma falha aqui, Jaime. Eu mandar um abraço aqui para todos os colegas da Corte Eleitoral aí, né? Batista, Henrique, né? Para todos que participaram aqui da live, que eu vi aqui que Batista entrou aqui também, doutor Henrique. Sim. E aí, mandando um abraço para todos aí, do desembargador já está aí também, mandar um abraço para ele, né? Doutora. Tô esquecendo agora, velho. A gente tá tendo tempo sem. Karina. Hã? Karina também, Cano Sul. Doutora Karina, tá tendo tempo sem fazer sessão ao vivo. Essa semana vai editar todos os dias, quase. Né? Mas eu tô tanto tempo sem fazer que eu acabo falhando a memória. Mas obrigado, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Seu amigo está sempre às ordens aqui. Precisando, pode acionar. Obrigado. Conte comigo também. Tá joia. E obrigado aí a todos. Um grande abraço, boa noite. Tudo de bom, boa noite.